pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e estamos de volta com o quadro Caso de Sucesso DS. Esse quadro é um quadro que eu já tinha no canal, mas estava parado um tempo, mas eu resolvi voltar a esse canal porque a gente tem muita história inspiradora para mostrar aqui para vocês. E eu acho que parte do conteúdo que eu produzo, além de falar sobre ciência de dados e mostrar alguns caminhos, eu me sinto um pouco obrigado também em mostrar para vocês histórias de sucesso, para que essas histórias elas inspirem vocês e principalmente para que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Eu acho que muito essa jornada de se tornar um cientista de dados, a gente às vezes acha que é uma jornada muito difícil, que nós estamos muito sozinhos, que você não tem às vezes uma pessoa para compartilhar. Então eu trago essas histórias aqui para mostrar para você que existem outras pessoas no caminho e existem histórias muito parecidas com o que a gente tem passado e isso inspira a gente a continuar no caminho. Então, hoje eu estou trazendo um convidado super especial, Djalma, e eu quero contar um pouquinho para vocês a jornada do Djalma. O Djalma é um membro da comunidade DS, ele tem uma história muito incrível, eu acompanhei a jornada dele desde o começo, desde quando ele entrou na comunidade DS, me pergunta sempre, ele é sempre uma pessoa muito aplicada, fazia os projetos, me perguntava ali, eu respondia, e ele foi evoluindo, foi fazendo os projetos, e hoje ele é cientista de dados, mas eu quero que ele conte mais essa história para vocês do que eu realmente. Então, Djalma, seja muito bem-vindo ao canal. Prazer enorme receber você aqui. Prazer é todo meu, cara. Bom, como você apresentou aí, sou Djalma, né? Sou formado em automação industrial. Para aqueles que não têm fé aí, que vão conseguir sair de alguma área aí da engenharia ou algo do tipo, bom, é possível, né? Bom, eu sou de São Bernardo do Campo e comecei a me interessar aí nessa área de automação por aqui mesmo, porque a gente tem muitas empresas aqui que são do ramo de montadoras, assim, a gente tem Scania, Mercedes, várias outras grandes montadoras aqui em volta, então meu sonho mesmo era ser um programador dentro de alguma dessas empresas aí, mas nunca foi voltado assim para algo de como cientista de dados, nem nada, porque isso nem existia na época, né? Então... Entendi. Djalma, antes de você falar um pouquinho, eu queria que você contasse um pouquinho assim, o que você gosta de fazer, cara? Você tem algum hobby? O que você gosta de fazer, assim? Tenho, cara. Tem um monte, na verdade. Que legal. Reduzindo aí para alguns, bom, eu gosto muito de videogame, né? Tenho um monte aqui em casa, aqui, Play 1, 2, 3, 4, Super Nintendo, GameCube, tenho bastante aí. Também já me aventurei aí como músico, né? Já toquei com um dos membros da banda do Charlie Brown, que é o curso pra caramba. Isso é muito top. E eu gosto de ensinar também, cara. Bacana. Atualmente eu dou aula de inglês para meus amigos, para ajudar eles a conseguir melhorar aí de carreira, ou seja, para simplesmente viajar mesmo, assim, conseguir se comunicar lá fora. Então, isso aí são os 3 hobbies aí que eu tenho aí por enquanto. Legal, Djalma. E aí, agora entrando um pouquinho na formação sua, na sua história e tal, você saiu do ensino médio e foi fazer já um curso técnico, um curso superior de automação industrial, né? Isso. Mas eu saí Pode falar. falar. Eu saí perguntar se automação, tipo, aquele... Para você trabalhar como mecânico de manutenção, como que é essa profissão, assim? Tá. Eu saí do ensino médio em 2013, né? Mas no último semestre de 2013 eu entrei no curso técnico de automação, né? Aí, porque aqui é muito forte, então, para a gente, assim, o resumo, assim, da automação, assim, seria você programar linhas, né? E deixar ela automática, você aumentar a manufatura, né? E não ficar tão dependente de serviços que sejam manuais, né? Então, você tira o operador daquele trabalho muito manual que traz diversas lesões, né? Que a gente chama de LER, porque fica repetindo o mesmo movimento várias vezes, e põe ele para operar uma máquina que a gente já pode deixar programada, né? Ele precisa operar as partes básicas dela ali. E também tem a ponta que a gente faz relatórios e trabalha com essa parte mais de ERP que a gente chama, né?
Tem o SAP aí, que todo mundo conhece aí, né? A gente integra bastante com isso. E aí, é basicamente isso que engloba, assim, a automação industrial, né? Entendi. E você já estava trabalhando na área, Djalma? Você estava nessa profissão já há um tempo? Tava, em 2019, eu me formei em 2018, né? Eu fiz o técnico, terminei o técnico, aí não consegui entrar na faculdade, reprovei 2 vezes. Aí falei, pô, Caramba! vou fazer um cursinho aqui, que eu fiz faculdade pública também. Aí eu fiz um cursinho, consegui entrar na faculdade pública. Legal. Aí saí e comecei a trabalhar numa empresa da área mesmo, em 2019. Entendi. Aí o que me deixou meio assim era que os trabalhos que eu fui designado a fazer, os softwares eram muito específicos das empresas, porque eu trabalhei em 2 projetos grandes da Nestlé e da Colgate. Então, assim, como elas são empresas grandes, elas têm dinheiro para caramba para mandar fazer um software para eles, né? E ser Proprietário, né? Um dedicado. software proprietário. E quando veio a pandemia, eu fiquei um pouco assim, meio balançado, porque eu falei, pô, e se eu sair daqui, será que eu consigo arrumar um trabalho em outro lugar, sendo que eu estou trabalhando com 2 softwares específicos e aí, como que vai ser, né? Aham. E aí também eu já estava trabalhando com bastante coisa de TI lá, né, que eles chamam de TI, né? Tudo é TI, mas É, de forma sim. geral era mais a parte analítica, que eu pegava os sinais que as máquinas mandavam, a gente colocava tudo num banco de dados, e em cima disso a gente tinha um software que é próprio da Microsoft para fazer os relatórios. E aí lá a Entendi. gente fazia os relatórios e entregava para o time lá, que era responsável da empresa, contava como estava a performance da linha. Então era mais uma parte analítica, assim, e aí era o que tinha me chamado a atenção até o momento. Entendi. Legal, Djalma. E quando você terminou o ensino técnico, depois foi para a faculdade e tal, você já imaginava que você ia trabalhar com isso, né? Porque você falou que a sua região ali já é mais forte mesmo com a indústria. Você falou assim, gente, vou fazer um técnico, fazer Sim. uma faculdade, depois vou entrar numa dessas empresas grandes, vou trabalhar com automação industrial, né? Uhum. E aí, quando Meu você sonho era entrou. lá, trabalhar numa É, dessas daí. legal. E aí, quando você entrou na empresa e fez esse projeto da Nestlé, tipo, era muito o que você esperava, assim, a automação era o que você tinha planejado, assim, o trabalho era aquele que você tinha imaginado? Cara, é que a automação, eu vejo que ela passou por, vamos olhar lá para as revoluções industriais, né? Então, Aham, ela foi passando por essas etapas, e aí a etapa que eu estava, as empresas que eu trabalhava, elas já tinham a parte de automação implementada. entendi, Então, não é que não tinha espaço, mas a empresa que eu trabalhava já estava mais na ponta, então eu estava trabalhando já com a parte de relatórios. Então, eu fiquei um pouco entendi. frustrado, porque eu falava, pô, eu queria ser programador, É, mas agora as empresas que eu estou trabalhando não já precisam tá mais da pronto, programação, já está é, feito. exato, Então, aí eu só estava trabalhando mais com esses softwares que eram dedicados, que mediam performance. Então, basicamente, eu tinha que fazer muita configuração lá dentro, deixar a sequência da linha perfeita, fazer os intertravamentos, deixar ali tudo tivesse organizado para eu conseguir historizar tudo isso dentro do banco de dados. Então, aí foi quando eu fiquei, legal, pô, mas e quando eu vou ser programador, né? Então, entendi. Ah, que foi essa legal. frustração Mas aí. isso acontece, né? Por exemplo, quando É. eu trabalhava como técnico de manutenção também numa empresa, eu sempre achei que os engenheiros, tipo, eles iam montar as máquinas, montar as linhas, porque afinal de contas era todo mundo engenheiro, né? Aí quando eu olhei, tipo assim, era tudo pronto, né? As máquinas eram prontas, então já vinham da Alemanha, da Europa, as máquinas das linhas prontas, e os engenheiros daqui davam manutenção e faziam configuração das linhas, né? Não Isso. usavam mesmo a engenharia, acho que é o mesmo caso. E como que você chegou e como que você chegou na ciência de dados, assim, Djalma? Como é que isso chegou? Porque é legal que você já trabalhava com dados, relatórios, né, com banco de dados e tal, mas quando é que você olhou e viu a ciência de dados, assim, falou, caramba, que negócio legal isso. Cara, foi. Então, aí nessa época aí eu decidi que eu queria migrar realmente para o tal TI. Aí eu Tá. falei, tá, Até aí você não sabia da ciência de dados, até aí. não, nem sabia que existia assim, tipo, zero mesmo. Aham. Aí uma amiga minha veio e falou, lá da empresa mesmo, ela conhecia, e aí ela falou para mim, falou, por que você não dá uma olhada em ciência de dados? Aí ela falou, é bem sua cara, assim, tal. Aí eu, pô, nem conheço isso aí, né? Tipo, nem sei o que significa, beleza. Aham. Aí eu fui e comecei a pesquisar.
Só que como eu já falo inglês e tal, então eu tenho sempre costume de pesquisar as coisas em inglês. Eu fui no YouTube lá na gringa e comecei a pesquisar e tal. Só que era mais desanimador do que animador, assim, né? Tipo, eu olhava assim e falava, pô, cara, nada a ver isso aí. Tipo, é até legalzinho, assim, o que o cara tá falando, mas ele tá mais me desanimando a começar do que começar. E aí eu dei uma encostada, cara. Eu falei, Caramba! bom, parece que tem as coisas que eu gosto, mas, tipo, o vídeo dos caras não estão me animando muito, sabe? Tipo, eram uns vídeos Entendi. bem desanimadores, assim. Aí eu fiquei um ano, cara, estudando várias áreas de TI, não estudando em si, fazendo as coisas, mas estudando o que eu poderia entrar, porque eu não queria Ah, escolher algo para me frustrar de novo. Então, eu comecei, um exemplo, o que um front-end faz? Aí, pô, sou um cara criativo, será que eu consigo ter essas ideias assim, consigo combinar cores, consigo fazer essas coisas assim, tranquilo? Não é muito minha cara. Aí eu não é falei, no pô, tem perfil. programação, mas não é o que eu quero. Então, eu fiquei um ano, cara, tipo, afunilando, assim. Aí as que eu gostava, eu deixava ali separado, até que eu cheguei, vai, no top 3, que aí foi ciência de dados, analista de dados e cybersecurity. E aí eu falei, Legal. cara, um desses três vai ser daqui que vai sair. E aí eu via, tipo, o dia a dia desses caras, o que fazia, o que precisava ter de recurso para poder entrar, de soft skill, hard skill. E aí eu lembro que um dia aí eu falei, pô, esses outros ficam meio repetitivo, né? Tipo, fazendo a mesma coisa assim. Aí eu ficava meio agoniado com isso. Falar, pô, daqui 5 anos, será que eu vou aguentar ficar fazendo tipo, essa mesma coisa exatamente? Né? Lógico que tudo é um ciclo, mas pô, quando o ciclo Sim, é mais completo, eu acho que me atrai mais atenção. Agora, tem gente que entendi. gosta de ciclo curto, né? Tipo, faz aquilo ali, Total. acabou e beleza. E Aham. aí, cara, eu decidi que um dia lá eu ia pesquisar mais a fundo as coisas, e aí eu procurei aqui no YouTube com as palavras em português mesmo. Eu coloquei lá ciência de Português. dados e apareceu, acho que o famoso vídeo de 10 meses do Meigron aí para Ah, é. entrar na Aquele vídeo comunidade, entrar na área, né? na área, né? Aí Sim. eu comecei por esse vídeo, cara. Aí eu falei, pô, esse cara tem alguma verdade aqui, porque todos os outros lugares falavam assim, estuda isso que você vai conseguir, mas pô, na era da informação, cara, você abre 200 abas se você começar a ver um assunto. E eu queria um plano, Sim. porque sou muito metódico. Eu gosto de estudar quando eu tenho um plano e eu tenho que chegar naquele objetivo sabendo o que eu tenho que fazer, né? É o objetivo e Aham. quais que são as metas que eu tenho que bater diária para chegar lá. E aí, Total. quando eu vi esse vídeo seu aí eu falei, pô, agora eu tenho um norte. Agora eu sei o que é. Agora eu entendo a ciência de dados já desde lá de trás, porque aí eu comecei a ver o que ela era, aí eu entrei e vi esse vídeo seu de 10 meses, aí eu comecei a ver mais coisas lá no seu canal, mas a Legal. grande virada de chave foi aí, quando eu vi que não era tipo, vou só fazer um curso ali de 2 meses ali para aprender ferramenta e já era, É, sabe? tinha um plano, né? Era um negócio maior, assim, do que só aprender as ferramentas, todo mundo fala para você aprender, né? Tinha outras É, técnicas e tudo mais, né? e E eu aí, já como é que tinha você. E aí, sofrido com isso, cara. pode falar, Djalma. Eu já tinha sofrido com isso, de ficar aprendendo ferramenta, porque como na área que eu tava, os softwares eram dedicados, você não abre o YouTube e tem alguém ensinando, cara. Tipo, era só a ferramenta, Jamais. um workshop. O cara chega e fala, minha ferramenta funciona assim. Aí você tenta aplicar e nada funciona, porque tá cheia de bug também. Nossa, Que tipo, é muito novo, né? E aí sim. você não tem essa, tipo, vou chegar em casa, cara, vou estudar, vou aprender e daqui uns 6, 7 meses eu vou ver se eu consigo uma promoção. Porque não tem como, não Não existe tem material como. assim, né? E você tem que comprar o software, e às vezes é hardware, né? Você não vai ter É, uma réplica da tua empresa dentro da sua casa para você treinar, né? não Tem dá. jeito. Caramba, Djalma, que legal. E como é que você começou, assim? Tipo assim, beleza, você viu o canal lá e tinha o plano. Aí como é que você começou a estudar, assim? Você procurou onde? E como é que era a tua rotina de estudo também? Que eu acho que é legal você compartilhar, assim. Você trabalhava, que horário, onde você começava a estudar, que horário você estudava? Compartilha um pouco disso. Beleza. Aí eu falei, pô, preciso. A ciência de dados é o que eu escolhi. Depois entre os três lá que eu tinha citado, foi realmente o que eu Sim, escolhi. Falei, bom, agora é a hora de eu escolher um lugar para estudar, né? Porque naquele plano você não falava nem de você ainda na época. Você falava, tá aqui como que eu faria se eu tivesse que começar agora. Então, tipo, aí eu verdade. aí você falava da Udemy, vários outros lugares que tinha lá. E aí
o que me deixou meio assim era, pô, eu vou lá, faço o curso, mas ele acaba e já E era. aí, né? Se quiser ter uma continuidade, não tem, tipo, eu não tenho uma sequência de pensamentos. E eu sempre gostei muito dessa ideia de mentor, porque desde como eu sou músico, eu aprendi com seguindo vários caras, né? Tipo, meus ídolos, eles têm um estilo de tocar, então eu falo, pô, eu quero chegar ali. Lógico que com Que todas as minhas legal. características, mas eu quero ir naquela direção, porque eu acho aquilo legal. E aí eu falar, pô, tem um curso aqui, 3 meses e depois nada. Eu nem sei o que o cara faz, eu não sei a rotina dele, eu não sei da onde ele tira esses códigos, da onde ele estuda, tipo, não tem referência, não tem nada. E aí eu fiquei meio assim, cara, eu demorei para pegar. Aí depois apareceu você começou a fazer as lives do Zero ao DS. Ah, lá em janeiro. Isso. Legal. Aí foi onde eu comecei a fazer. Aí eu Aí comecei você a fazer. você fez ao vivo com a gente na época? Não, eu peguei, eu tava 2 lives para trás de quando você Para tava. trás. Ah, Tava legal. na live 3, foi quando eu comecei a fazer. Aham. Que Aí eu legal, Djalma. comecei por Eu lá, tava cara. lá então, cara, que bacana. Da Desde hora. ali eu tava ali. Que Ainda não, massa. eu não tava 100% focado, porque ainda tava tentando entender o que, que era tudo aquilo, né? Tipo, é difícil, Sim. cara. Você falar assim, eu estudei até hoje, fiz curso técnico, fiz a faculdade, você decidir da noite pro dia que não é aquilo realmente que você quer, tipo, é doído, sabe? Então eu ainda tava É. meio assim, pô, será que eu vou sair mesmo, tal, né? Mas aí, voltando um pouco em relação ao trabalho, eu trabalhava no horário comercial, cara, das 8 às 5. Nessa época eu tava de home office ainda. Uhum. Aí eu te adicionei lá no Instagram, tudo mais, aí eu via, pô, o cara acorda às 5 horas da manhã para estudar. Cara, Ai, ai. e aí eu sigo também, comecei a seguir uma galera, mas teve um vídeo do Deschamps que eu comecei a ver e ele falou, cara, se você não tá na sua agenda, você tá na de alguém. E era o que mais acontecia, cara. Tipo, terminar de trabalhar, eu vou estudar. Aí se terminar de trabalhar, tinha uma reunião. É, Putz, acabou o dia já. Aí eu, vendo sim. lá você fazendo isso todo dia, isso me motivou, porque eu sempre gostei de estudar todo dia. Que E aí me legal. motivou. Falei, pô, é isso, cara, tem que voltar a ser assim, estudar todo dia, porque desde lá do cursinho, né, que a gente pega aquela pegada de estudar todo dia, porque tem que fazer, Total. tá no vestibular, eu acostumei, cara. No inglês também, tipo, tinha 0 de inglês, cara, 2016, 2018 estava dando aula já, tipo, Que consegui legal, Djalma. dar aula, enfim. Essas coisas, tipo, me motivava a estudar todo dia. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que começar. E aí eu comecei estudando, cara, tipo, das 6 às 8 ali, Que e depois legal. o resto da noite, quando eu peguei gosto, assim, tipo, terminava de trabalhar, eu peguei gosto e ia fazendo. Eu terminei, eu acho que dessa em produção, acho que em 2 meses, cara. 2 meses. 2 meses, caramba, que legal, Djalma. Então você acordava cedinho também, estudava, ia trabalhar, voltava, aí tinha Isso. um tempinho você já estudava, e aí começou esse conflito mesmo, né? Pô, você está aprendendo uma coisa legal, mas pô, será que sai do meu emprego, né? Como é que você lidou com assim? Você conversava com as pessoas? Como é que foi esse momento, assim? Quando é que você decidiu mesmo que falou assim, não, eu vou realmente migrar, galera, acho que eu vou por esse caminho aqui. Cara, aí eu comecei lá no comecinho do ano, né, em janeiro, e aí eu tive até Aham. abril ali, cara, para decidir. Eu fiquei ainda pensativo, assim, por um tempo, não foi, amanhã eu começo, tal, eu fiquei pensativo, assim, porque Uhum. no meu trabalho eu tinha um conforto, né, tipo, pô, você tá ali Claro. confortável, todo mundo te conhece, já tinha passado É, da pandemia, tipo, eu já sabia que ninguém ia ser mandado embora lá, e aí você fica meio assim, né, de pô, vou trocar, mas, cara, eu sou assim, se eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou atrás, vai até então, o fim, né? quando eu Legal. realmente descobri que tem esse lado de business, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu estudo aí as empresas aí da bolsa aí, já invisto, então já era uma coisa que eu gostava de Legal. entender como a empresa ganha dinheiro. E esse lado de business também é um lado que eu gosto pra caramba, de você chegar ali, porque já era o que eu fazia no fim das contas. Eu tinha que É, interpretar o que estava acontecendo com a linha de produção do cara, levar para o diretor e explicar, cara, tá acontecendo isso e isso. Aí ele me falava, tá, e o que a gente vai fazer agora? Aí você tem que traçar alguma coisa e resolver, né?
Então, já era um negócio que eu fazia ali, e eu falei, pô, foi juntando umas coisas que eu gostava. Eu queria ser programador, queria ainda lidar com essas pessoas, de ter que apresentar alguma coisa. Falei, cara, é isso. Então, se Que é da isso hora, que legal. que Aí é juntou, né? Você falou, pô, é aqui. juntou. E aí, E ela trabalhar em casa também, ter liberdade financeira, porque também é ganhar mais, e Sim. liberdade geográfica, cara, para mim é essencial, assim, tipo... E também ajudou um pouquinho aquele medo do início, né, Thiago? Que foi o mesmo que eu tive, assim. Acho que a gente é bastante parecido em histórias, assim. Quando eu saí da faculdade, antes de sair um pouquinho, eu fiz uma conta simples também. Eu falei, beleza, entram 60 pessoas por ano no curso de engenharia elétrica, e aí eu vou trabalhar tipo, em pelo menos 4 empresas no Brasil do setor de energia. Aí já tem gente empregada, e como é que eu vou trabalhar onde no final das contas, né? E Uhum, aí a ciência de dados ela dá um pouco mais essa liberdade. Você pode estar em qualquer mercado de qualquer empresa, porque você está onde tem dados, né? E aí meio que a ciência de dados juntou as coisas que você gostava, mais essa coisa que resolvia o teu problema lá no começo, né? uhum. Sim, isso aí foi, tipo, crucial, assim, cara. Falei, por isso que a amiga minha tinha falado, pô, isso aqui é tão parecido com você. Tipo, e eu não conhecia, não Legal. tinha ideia. E aí eu falei, pô, realmente é o que eu quero e eu vou seguir. Então, assim, agora, o que que ajudou a tudo isso acontecer foi ter uma metodologia clara, assim, e que não seja, tipo, 3 meses, cara, porque é muito... É legal ali quando você vai, assim, compra um curso rápido ali, você aprende. Só que no mundo real, as coisas são diferentes. Isso é Tipo, não é diferente. tão simples assim, né? E aí você fica Exato. frustrado. E aí, pô, eu já sabia o que era isso, porque eu não tinha como melhorar no trabalho com softwares, porque justamente por isso, porque eu via um vídeo e falava, pô, não tem mais nada, é esse vídeo de tutorial e acabou. Então eu não queria Acabou. errar de novo, vamos De dizer novo, assim, né? né? É. Não quero mais. Ah, Então que foi bem. legal, Djalma. Bacana. E, cara, e a comunidade DS aí? Como é que entra nesse processo, assim? Como é que você viu na comunidade DS? Falou, assim, não, vou dar um voto de confiança, vou entrar na comunidade DS, eu acho que lá vai ter um caminho legal. Como é que foi essa decisão, assim? Eu lembro que eu comecei a bombardear lá seu Instagram lá, perguntando um monte de Ah, a coisa. gente conversava bastante, total. Cara, como que é lá dentro, como funciona? Porque na época você também tava em ascensão, assim, a comunidade DS, né? Já tinha uma galera lá dentro quando eu entrei em abril, já tinha 300 pessoas, mas você ainda acho que estava lutando com muita coisa lá dentro ainda, né? Então a Com divulgação certeza. para fora tava ainda mais dificultosa, assim. Então Sim, a gente começou, eu mandei mensagem para entender o que que era a comunidade DS. Aí eu entendi, eu falei, pô, cara, faz muito sentido do que eu preciso, porque tem uma galera que está lá estudando, que vai me motivar se eu precisar de alguma coisa, pô, resolve assim, sim. resolve assado. Tinha todo o auxílio de você conseguir, pô, vou mandar uma dúvida, será que alguém pode me ajudar com isso? Se não ajudar, tem uma pessoa que eu tenho certeza que vai, que era você no caso. Tipo, se ninguém me respondesse lá, no pior dos casos, eu tinha certeza que ia conseguir responder lá. Sim, Que é em si uma comunidade, como deve funcionar. perfeito. E o que mais, cara? Que eu me lembro, assim, foi esses 2 pontos, assim, que era o que eu via que faltava, né, nos Entendi. outros. E a cereja do bolo em si, vamos dizer assim, eram os projetos, cara, para fazer portfólio. Porque, para mim, que vinha, assim, de uma área que, pô, é currículo que manda. Tipo, não tem muito essa de portfólio, cara. É seu Não currículo, existe isso, né? se você fez Não uma tem faculdade isso. top, e se você tem alguns cursos extracurricular que agrega para você. Era isso. É, total. Total de E acordo. quando eu descobri que portfólio era o novo Novo currículo, currículo? eu falei, ih, rapaz, agora complicou. Os outros cursos era Legal. tutorial e não tinha um projeto. Aí eu falei, aí, tipo, pô, não tem como, cara. E não é que eram só aqui. Não tem em outros lugares do mundo, assim, cara. Tipo, eu procurava, tinha lugares, assim, que tinha 15 mil aulas, um projeto. Um projeto. Falei, pô, eu não vou conseguir é, ligar tudo. Aí não vale a É, pena. E total.
Cara, com vários, assim, na época até, eu falei, Olha só. mas não tem projeto, cara? Eu falei, vocês não vão implementar projeto? Ah, por enquanto é isso que a gente tem. Eu falei, pô, Caramba. então é a comunidade DS. Esse foi o voto maior, assim, porque eu falei, pô, eu preciso construir um portfólio. E lá já tinha, na época, acho que 4 projetos. 4, né? Então eu precisava praticar. Tudo que eu estava me colocando à disposição de aprender, eu tinha que colocar em prática, né? Então foi Total, assim que eu Djalma. decidi entrar na comunidade DS, cara. Foi essa Legal. análise. Porque Entendi. tinha um outro rapaz que eu conhecia que estava fazendo curso em outros lugares e eu não sou muito de assim, eu gostei daqui, vou lá e faço. Eu dou uma estudada mesmo, assim, para Legal, tá certo. Acho que o tempo da gente, o dinheiro da gente vale a pena o estudo, né? Eu acho que merece, digamos assim, né? É tão difícil ganhar essas coisas. E aí eu lembro que você entrou, Djalma, na comunidade, aí você começou a fazer os cursos, né? Acho que você fez o DS em produção, porque na época a gente estava no comecinho do Python do DS ao Dev, e depois você começou a fazer os projetos, né? Você fez o PA4, que eu lembro, o né? Que mais que zero, você chegou? O zero. o 4 e aí eu fiz do DS ao Dev e do Sim, zero ao DS. Então, fiz legal. esses aí. Fez lá. E agora eu tô Aí, no no PA5. PA5, PA5, legal. E aí, quando é que você falou assim, pô, eu acho que eu vou tentar, assim, eu acho que eu tô pronto, eu acho que eu conheço algumas coisas. Como é que foi um pouquinho desse sentimento, assim? Será que eu vou mais um pouco? Será que eu começo a mandar currículo agora, me candidatar para as vagas? Como é que foi um pouquinho desse processo? Porque aí juntaram três coisas, né? Você tinha que participar dos processos, você tinha o teu emprego e você tinha que continuar estudando para fazer os projetos. Como que foi esse período, assim? Cara, eu vou muito na minha intuição, assim, sabe? Tipo, é um negócio que eu tenho bem forte, assim. Legal. Quando eu comecei em abril, eu falei, cara, em novembro eu vou conseguir meu trabalho. E o primeiro dia útil de novembro, que foi dia 3, eu entrei, cara. Tipo, assim, Caramba, que legal. minha intuição é muito forte, assim, mas tirando a parte da intuição, porque eu Uhum. acho que é o que guia a gente um pouco, né? De fato, porque não tem como você falar, hoje eu tô pronto e vou aplicar, né? É intuição, né? Você tem que contar com Sim, ela um pouco. Mas, cara, eu estudava todos os dias, tipo, e dava entre 5 e 8 horas de estudo, porque eu estava me legal. dedicando muito, e todos os dias. Então, eu fiz o DS em produção, tipo, ele levou mais tempo porque dava pau em tudo, né? Não sabe fazer um import, Ah, nada. total. Dava pau em tudo. Aí, beleza. Terminei esse, aí eu entendi melhor esse mundo. Eu falei, tá, beleza. Agora eu sei fazer algumas coisas. Agora eu vou pegar os PAs, que é para eu conseguir aplicar isso que eu acabei de aprender. Claro. O PA0 foi um divisor de água, cara. Foi o PA0 não, desculpa, o PA04, que é o de classe. 04. Ele Sim, foi um divisor de água, assim, porque você termina o curso falando, pô, aprendi. O que o Meigran falou, eu vou saber aplicar. Você abre o notebook legal. e você fala, como faz um import? Você já começa por aí. Você não lembra como faz um import, porque o import era lá no começo do curso, né? Então, Aham. Sim, pô, eu aprendi realmente, mas agora eu não sei como pôr em prática, então eu vou tentar. E aí o PA0, cara, foi entender o que que era métrica de verdade, foi entender em si o que é um projeto, uhum. a sua organização conta demais, né? Então, ali foi quando eu realmente deixei de seguir ali o que você estava fazendo e fiz o meu, né? Que é esse que é o, Sim, para quem não conhece, é a Per- proposta dos PAs lá. Para a perfeito. gente é isso, a gente tem um projeto base, depois a gente vai para um projeto filho, vamos dizer assim, que é o PA, e a gente põe em prática o que a gente aprendeu. Perfeito. Então, ali foi bem legal, assim. Aí, quando eu terminei o PA4, eu falei, pô, cara, agora eu aprendi coisa pra caramba, mas agora, dessa vez, eu tenho certeza que eu sei, porque eu Que tive que legal. rever a aula, tipo, ir lá, anotar de novo, falar, pô, não é assim, é assado. Deu uns bug lá que, tipo, não tinha na aula, você assiste a aula e fala, pô, É. não acredito. Aí pergunta, É. o pessoal responde, você vai pesquisando também. Então, eu evolui muito nesse projeto. Aí eu Que falei, bom, legal. eu já acho que daqui dá para aplicar. Só que eu queria aprender como fazer web scraping, porque tinha bastante processo que eu estava vendo antes de aplicar, estava pedindo Sim, muito TL e web entendi. scraping.
Aí eu falei, pô, cara, já tem aqui o curso. Então, eu vou fazer aqui. E aí, antes disso, eu só passei e fiz o projeto do Airbnb, porque tinha classes desbalanceadas, e eu via que isso era bem comum também. Sim. E eu lembro que quando eu estava começando o projeto 4, nem sabia o que era isso, tipo, classe desbalanceada, eu não entendia isso, era bizarro, assim. Legal. Aí depois eu falei, pô, um problema que sempre acontece e eu nem sei o que é. Aí eu passei por essa aula que você explica, que é dentro do projeto do Airbnb, e aí depois fui para o DSL Dev, cara. Que aí foi quando eu falei, bom, agora eu sei, tipo, acho que aceitável, assim, o nível para conseguir aplicar. Para mim, esse foi quando eu me senti confiável. E antes disso, já conversando com o pessoal lá da comunidade, lá, a gente falava, mano, aplica, pô, você já tá entendendo e tal, mas eu não me sentia ainda confortável. Mas aí foi nesse ponto, assim. Ah, que legal, Djalma. E aí eu nunca vou esquecer esse dia, assim, eu lembro que eu estava estudando aqui de manhã e tal, aí você me mandou uma mensagem, falou, Meigaro, consegui a minha vaga, cara, vou conseguir, meu trabalho ficou muito legal, vou ganhar um super salário, que eu lembro que você me mandou o valor do salário e tal, você tava mó felizão, e eu juro, cara, que eu fiquei muito feliz por você, porque você era uma das pessoas da comunidade que eu tava torcendo muito para entrar logo. Porque você era uma pessoa que perguntava muito, que pedia muita ajuda, que, tipo, às vezes a gente trocava umas ideias no Instagram e tal, e eu sabia que você estava estudando, cara. Isso eu tinha certeza, assim. Eu sabia, pô, o Djalma tá estudando, cara, ele tá estudando forte, assim. Eu acho que é só uma questão de tempo para ele me mandar uma mensagem que ele conseguiu. Então eu tava esperando a tua mensagem já. Eu sabia, eu sei que ia acontecer rápido, sabe? E aí eu lembro que você mandou uma mensagem, pô, Megro, cara, consegui, empresa tal, cara, vou ganhar um puta salário e tal, nesse formato aqui, não sei o quê. Eu lembro desse dia, cara. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi, assim, essa notícia, assim. Você fez o processo, e aí daqui um pouco te mandaram uma notícia de, Djalma, cara, a gente gostou muito, a gente quer que você trabalhe com a gente, o propósito do trabalho é essa. Como que foi, assim? Cara, essa etapa aí foi uma loucura na minha vida. Assim, geral mesmo, cara. Porque essa empresa que eu tava desde 2019, eu saí dela. E aí eu recebi uma proposta para ir para outra, que aumentava meu salário em 50%. Caramba. Cara, não é a área que eu quero continuar, mas dinheiro é dinheiro e, É pô, lógico. é a mesma coisa, cara. Então, aceitei. E essa era uma das empresas, que é a VEG, eu acho que geral conhece É, essa a VEG, total, faz motores. Acho que para quem não conhece, a VEG é uma grande consultora de motores, né? Sim, é uma puta empresa que eu tinha um sonho também de trabalhar lá. É pertinho aqui da minha casa, eu sempre quis trabalhar lá. E, cara, trabalhei lá. Não um dia, mas 20 dias e saí, cara. Porque foi quando eu consegui a minha vaga de DS. Que Então, legal. foi uma loucura, assim, foi de emoções, né? Porque eu falei, pô, agora eu trabalho numa empresa que eu sempre quis, cara. O pessoal de automação elétrica vai saber disso aí, que pô, a VEG é um nome, né? Que a gente tem vontade de trabalhar. E pô, ter conseguido entrar lá foi muito legal. Mas aí, quando eu recebi a proposta, eu não pensei duas vezes, cara. Tipo, Que falei, legal, não, Djalma. cheguei lá, conversei com o pessoal, lógico, e expliquei que eu ia sair. Mas antes disso, eu tinha feito já o processo seletivo e eu não tinha tido a resposta ainda. Então, eu não quis ficar meio titubeando assim, será que eu vou, não vou? Vou ir. Né? Mas a parte de processo seletivo, para mim, assim, eu acho que foi um tiro meio certeiro, assim, porque eu por acho que dar aula, essas coisas, eu tenho uma comunicação um pouco mais fácil. Então, eu só precisava falar com alguém, sair dos robôs lá que analisam o nosso currículo, Currículo, né? Fica lá falando, não, você não é apto e você não é, tal. Eu só precisava sair disso, precisava falar com alguém, precisava mostrar o que eu tinha aprendido na comunidade DS, como que eu trabalho, como que eu pretendo fazer. Então, eu só fiz com pessoas mesmo, eu só fiz uma entrevista e consegui passar na primeira que eu fiz. Caramba, O que resto legal. era não já de e-mail, assim, né? Você aplica para Sim, vaga, automático, né? recebe aqueles nãos lá que eu já estava ficando agoniado já, né? Porque só não, 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 não. E fazendo aquelas provinhas lá que a gente tem que sempre fazer. Mas Sim. a minha primeira entrevista, cara, acho que foi o ponto-chave, assim, porque a empresa que eu trabalho, ela no mercado financeiro, e eu sou investidor, e aí já casou um pouco ali, sabe? Tipo, os caras Sim.
pô, ele já entende do que a gente faz, então eu acho que é um pouco mais fácil dele desenvolver o trabalho aqui dentro. Então, isso foi Perfeito. um dos pontos que contou a mais para mim como pessoa, né? Então, a parte Uhum. disso foi explicar para os caras que as coisas que eu fazia. E aí eles falaram, ó, vou te dar uma prova para você fazer, e aí Uhum. você faz baseado nisso, ela não vai te excluir do processo seletivo, é mais para a gente entender o que você está falando na prática, como que você lida com os problemas. E aí a prova era 5 horas de prova lá, eu fiz Caramba! lá, lógico, tinha bastante tempo para você fazer, né, tempo de sobra, mas em si não era uma prova muito fácil, né? Tipo, Com certeza. tinha coisa de SQL, tinha uma questão que era R ou Python, mas aí lá no dia lá, o servidor lá deu uma travadinha lá e não deu para trocar para o Python lá, só ficou em R. Caramba! Aí depois tinha mais outras de Python e uma de um processo geral lá deles lá, tal. Então assim, a Sim, prova foi meio tensa também, sabe? Tipo, sei. você fica, meu, preciso resolver isso. E aí terminei a prova, mandei lá para eles. Depois teve a segunda etapa com eles. Aí foi quando eu estava mais já um pouquinho confiante, assim, né? Falei, pô, segunda É, etapa, acho que dá para ir agora. E aí o que aham. foi mais legal, assim, que eles falaram, cara, é que além de tudo eu mostrava que eu tinha muita determinação de continuar aprendendo, né? Isso é até uma dica Legal. para o pessoal que vai assistir, que é, cara, tá no nome da profissão, é ciência. Ciência você precisa testar e ver como que o resultado vai sair. E você tem que Perfeito. lidar mais com não do que com sim, porque quando você tem um sim, é quando o seu experimento deu certo. E Perfeito. aí, eu mostrando para eles que eu estudava todos os dias, que eu tinha o meu repertório de projetos, eu tinha tudo pronto lá, estava já bem escrito, tudo do jeito que a gente sempre aprendeu na comunidade dessa. Eu também não sou um gênio, assim, eu segui o plano que estava traçado e deu certo. Perfeito. Porque eu gosto de ser assim, pô, se o cara é meu mentor, ele me deu um plano, eu vou seguir. Não tem por que eu sair fora disso. Então foi muito o que eu fiz, cara. O que você falava, eu falava, meu, que projeto eu tenho que fazer agora? Eu acho que é esse aqui. Aí você, não, ó, segue esse e esse. Beleza. Passava tipo um mês, eu falava, cara, eu terminei esses dois aqui. E Qual que é agora, o o que eu tenho que próximo? Eu fazer? lembro. Aham. Fiz isso, né? Então, foi seguindo o que você falou, cara. Não foi muito diferente do que o pessoal que está lá dentro faz ou o pessoal que quer entrar na comunidade DS vai ter que fazer, né? Foi bem por Total. esse caminho. Legal, Tchalma. E aí, e aí, acho que é legal falar um pouco disso, né? Acho que aí teve um momento decisivo, né? Tipo, acho que você vinha carregando uma profissão há um tempo já, estava bem, né? Uhum. Queria trabalhar numa empresa que era o sonho da sua antiga profissão, ganhou um aumento de 50% ainda para ir para lá. E aí veio a ciência de dados, muito provavelmente também a oferta que eles te deram cobriu também um pouquinho desse último momento e tal, então financeiramente consegui equiparar aqui e tal. E, pô, eu vou trabalhar num negócio que eu já venho me preparando há anos, né? Há anos, assim, há meses, né? É, E aí, hoje, meu, você entrou na empresa, trabalha com cientista de dados lá, eu queria entender um pouquinho, cara, como que você se sente hoje, assim? Você fala, você se imaginava estar nesse ponto, assim, Djalma? Você falava, puta, eu sei que você já tinha um objetivo, você tinha um plano, né? Eu acho que você sabia muito bem que você ia conseguir, eu acho que dentro de você sabia disso, mas eu queria saber se as coisas que você vive hoje você já tinha imaginado que aconteceria. Como é que você imaginava a tua carreira antes e como que tá agora? Como que é isso? Conta um pouquinho. cara, assim, de princípio mesmo, a gente nunca nem imagina que vai trocar de área quando a gente sai da faculdade, né? É, isso é verdade. Já começando por aí, né? Já começa por aí, é. Já nem imagina, né? Porque é recente também. Eu me formei em 2018, não está tão longe assim para Não eu ter tá. decidido trocar, né? Então, tá próximo. Mas, cara, foi aquilo que você falou um pouco antes. Eu fiquei muito feliz, cara. É difícil até descrever, porque é muito quando você sai, quando você para de ser um caçador de emprego ou caçador de vaga e você vira um fazendeiro que vai lá, planta todo dia com seus estudos,
tá lá firme e forte, aconteça o que acontecer. Pô, às vezes hoje eu não estudei bem, mas eu estudei. Eu estudei meia hora, mas eu estudei. E você se torna um grande fazendeiro. Você fica ali fazendo o seu e esperando o momento acontecer. Então, isso foi o que me deixou muito feliz, porque a gente não é ensinado assim, né? Então, eu consegui ver isso na prova, na prática, né? Eu coloquei isso em prova e falei, bom, eu vou fazer isso. Eu decidi que eu vou fazer isso e eu quero isso. Então, eu peguei e falei assim, cara, eu vou estudar todos os dias e eu quero ver o resultado disso. E quando eu consegui esse resultado, foi muito gratificante, porque eu falei, bom, agora, além de tudo que eu estudei, eu tenho o meu dia inteiro de trabalho para pôr em prática o que eu sei. Então, antes é como se você estudasse e trabalhasse ao mesmo tempo, né? É incrível, se mistura as coisas, né? E você fala, mas gente, as pessoas ainda pagam para mim fazer isso, né? Que é uma coisa que eu gostava de fazer, tipo assim, sem ser remunerado, né? Não, é totalmente isso, cara. É incrível, assim, é real mesmo, Djalma. Posso estudar e trabalhar e vou receber por isso. É uma coisa que eu já estava fazendo antes, só que agora estou recebendo para fazer isso. E eu tenho um projeto real time aqui para resolver, né? Então, nossa, é muito legal, né, cara? Foi muito gratificante, assim, cara. É até difícil de explicar realmente, porque é um processo que eu fiquei 5 meses dentro da comunidade DS, mas para mim parece que foi muito mais tempo, porque eu estudava tipo, toda hora que eu podia. Né? E aí, quando chegou esse momento, falei, bom, agora é hora de eu tentar ver se é realmente isso que o que eu estudei é na vida real, né? E cara, no fim das contas né? E o mais legal é a empresa entender, né? Que estudar faz parte da vida do cientista de dados. Isso é o mais legal ainda, cara. Você fala, pô, a empresa entende a minha profissão. Tipo, ela tá vendo que eu estou estudando para resolver um negócio que é em prol dos dois ali, lógico, o meu aprendizado para resolver o problema de negócio dela. Então, eu não me imaginava assim, cara. Eu, sendo bem sincero, assim, é difícil, né? Porque a gente imaginar o melhor cenário, porque eu acho que para mim aconteceu o melhor cenário. É uma empresa que tem tudo a ver comigo, porque são coisas que eu gosto, investimento, essas coisas, são coisas que eu gosto. O meu time que eu trabalho lá, tipo, os caras são muito 10 lá, apoia pra caramba, você precisa de uma coisa, tá todo mundo predisposto a te ajudar, né? Eu tô aqui, o cara terminou, ele já me chamou, você tá precisando de uma ajuda aí? Então, tipo, isso é estranho até, porque você fala, pô, alguém oferecendo ajuda, calma aí, tipo... E quando às vezes você não consegue entregar ali, porque às vezes um problema muito difícil, ou está acontecendo alguma coisa muito difícil, e as pessoas tipo, compreender assim, falar, não, cara, vamos estudar, vamos se ajudar. Então, isso foi algo que foi, cara, sem explicação, assim, é muito top, assim. Muito legal, Djalma. Que bom, cara. E você ainda teve um processo mais rápido do que, por exemplo, a média, né? Acho que a média das pessoas que eu fiz deu 10 meses, você ficou 5 meses estudando, mas eu acho que a velocidade sua foi maior, né? Acho que você compensou com isso, né? Acho que você se dedicava, o tempo que você se dedicava e o período, acho que foi tão intenso que meio que encurtou o processo, né? Sim, com certeza. É que, desde quando eu estudava inglês, cara, essa palavra imersão é o que sempre fez sentido para mim. Tipo, você tem que viver aquilo para você aprender o mais rápido possível, que depois você vai chegar num nível de platô. Para você subir um pouquinho é difícil, porque você já está num nível alto e aí fica difícil de você aprender. Mas lá no início, ao contrário, quando você estuda bastante, você vive aquilo, respira aquilo, você aprende muito rápido e as coisas, quando começam a se conectar, viram uma engrenagem, ela começa a girar e aí tudo começa a fazer sentido mais rápido. Então, eu acho, lógico, para mim, né, no meu entendimento, eu gosto dessa metodologia, de ter uma imersão e vivenciar aquilo para conseguir captar o máximo de conhecimento possível. Então, eu vou bem por esse caminho, assim. Então, foi bem legal, Djalma. Foi bacana. Cara, tô bastante feliz em ouvir, assim, de falar contigo, porque eu te acompanho, obviamente, né? A gente conversa bastante, eu acompanho o teu progresso, mas acho que a gente nunca teve a oportunidade de se falar, assim, né? De contar um pouquinho. Eu acho que esse quadro do YouTube é muito legal por isso, porque eu também tenho a oportunidade de falar contigo e entender um pouquinho como foi, assim. E, cara, e me dá muito mais orgulho, assim, de ver como que você está crescendo. Meu, se a gente já é agora
praticamente colegas de trabalho, né? Porque você já é um cientista de dados também, então agora a gente é colega, a gente fala de igual para igual, né? De cientista para cientista. E, cara, isso é muito gratificante, assim, eu realmente torcia muito por você, eu sabia que ia acontecer, porque você estava vindo forte, isso eu tinha certeza. Eu só estava esperando a tua mensagem, cara. E, pô, eu queria parabenizar você aqui, porque, cara, você é uma pessoa guerreira, você é uma pessoa batalhadora, merece tudo que já aconteceu contigo até aqui e merecedor de muito mais que tá por vir, cara. Isso com certeza. Então, meu, parabéns, você é um cara 10 e vai chegar muito longe ainda, mais do que você imagina chegar, isso tenho certeza. Ah, eu fico E grato também, cara, pra caramba. imagina, Saber cara, isso, né? Tipo, o cara que me ensinou, tipo, tem orgulho do que eu me tornei com seguindo certeza. exatamente o método que ele me ensinou, né? Então, tipo, isso é gratificante para mim também de ouvir pra caramba. Ah, legal, cara. E seus planos, Djalma, como é que você está planejando continuar na carreira, assim, estudando? Conta um pouquinho dos seus planos futuros, assim, como cientista de dados. Cara, eu quero muito, assim, tipo, longo prazo, vamos dizer assim, eu quero Claro, muito ter uma empresa de consultoria, cara. Eu queria empreender mesmo legal. nessa área. Eu queria ter uma empresa de consultoria para trabalhar com isso, mas eu sendo ali o head do Do negócio, né? departamento, aham. Que legal. Mas assim, a curto e longo e médio prazo ali, cara, eu quero chegar a virar um maker. Essa é a Que minha isso, definição, cara. imagina. Quero manjar demais, assim, eu quero, tipo, me dedicar a aprender o máximo possível que eu puder, assim, para eu me tornar um profissional, assim, que seja referência, sabe? Tipo, o cara falar assim, pô, se eu tiver que resolver um problema aqui, eu vou chamar o Djalma porque ele vai saber resolver isso. Então, Legal. tipo, esses são minhas metas, assim, tipo, bem por cima, assim, Ah, que massa, cara. os meus prazos, né? Seria isso. Não, legal, Djalma. Puta, que maneiro, que legal, assim. E, meu, conta comigo, você sabe, acho que a gente tem um caminho longo juntos aí pela frente, aprendendo coisas novas e tudo que a comunidade da SCN não vai ter, acho que, meu, acho que vai levar a gente por esse caminho, com certeza. E Uhum. quero quero terminar esse papo, Djalma, tipo, perguntando para você, assim, com dois conselhos, três conselhos que você daria para quem quer começar na carreira, para quem está buscando essa migração de carreira também, assim, coisas que você passou, o que você falaria para essas pessoas? Cara, primeiro de tudo, organização. Não, isso é crucial, assim. É, acho que porque assim a nossa carreira depende de muito estudo. E se você não sabe se organizar, que seja para estudar, cara, já é difícil. Aí já é um negócio que fica complicado. Então, eu acho que organização é a primeira coisa que você tem que ter. Então, sentar e falar, pô, o que eu vou estudar amanhã? Você já tem que saber o que você vai estudar amanhã, para você não chegar na hora e ficar, por exemplo, tem uma hora para estudar. Aí eu chego na hora e Sim, fico pensando, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou estudar? Você já perdeu meia hora, cara. Então, você já não tem mais perfeito. aquele estudo efetivo. Então, a primeira coisa é a organização. A segunda, cara, é ter um plano bem traçado, que isso a comunidade DS entrega com excelência, assim, eu não tenho do que reclamar, né? E a terceira coisa é a gente está na era da informação. Eu sei que é Perfeito. difícil a gente não ficar caçando coisa fora, assim, mas, cara, seja se você for estudar na comunidade DS ou não, mas tenha foco e se você se propôs a seguir um plano, vai naquilo, Vai cara. até o Tipo, fim, eu acho que o básico bem feito é o que dá certo, né? Deu com certo para certeza. mim. Tipo, eu não sou o melhor cara em Python, né? Mas, por exemplo, eu fiz o básico tão bem feito que eu consegui minha vaga, mesmo sem ter tido o background de programador. Então, esses seriam, assim, os três conselhos que eu daria, cara. Ah, Foco, legal. organização, né? Primeiro de tudo, ter um plano bem traçado e foco. É isso que Ah, eu diria. legal, Djalma. A gente tem que desenvolver a habilidade de permanecer, né? Escolher um caminho e permanecer nele, né? Não ficar trocando, porque cada vez que a gente troca de caminho, você troca de metodologia, troca de professor, troca de livro, e essas coisas você vai acabar perdendo tempo, você vai patinando, né? Você fica dando Uhum. voltas e voltas, enquanto outras pessoas estão progredindo naquele caminho, né? Uhum. Incrível. Djalma, todo sucesso do mundo para você, na sua carreira, na sua vida. Você pode contar comigo. Semana que vem tem na nossa mentoria lá, eu vou mostrar os planos novos da comunidade DS, que você vai entender melhor como é que eu vou conseguir te ajudar mais e ajudar o pessoal da comunidade DS também.
Continua estudando forte, continua, cara, sendo essa pessoa guerreira que você é, que tem certeza que no próximo papo, acho que você vai estar ainda mais longe do que a gente está vivendo aqui. Eu não tenho dúvidas que a sua consultoria vai sair, sim. Eu acho que, meu, as coisas que você conseguiu até aqui, consultoria é uma coisa que você vai alcançar na sua vida, tenho total certeza. Obrigado, viu, Djalma, pelo papo. Eu que agradeço, cara. Assim, é uma honra, assim. Eu acho que as próximas pessoas que vão vir aqui para esse novo formato aí que você está trazendo aí, reformulando, vão falar a mesma coisa, assim, cara. Acho que a gente tem muito orgulho, assim, e sente muito honrado, assim, de ter você como mentor, cara. Isso é uma coisa, assim, que é o sentimento de todo mundo lá dentro, sabe? Não é um curso que tipo, tem um cara lá que quer ganhar nosso dinheiro. É um cara que traz muita verdade. É um cara que ele fala assim, gente, eu tô trazendo conhecimento do campo de batalha e realmente é do campo de batalha. Quando ele fala, ó, faz isso, não faz aquilo, é realmente o que acontece. Então, assim, cara, a comunidade que você criou e as pessoas que estão lá, que estão sempre ali, todo mundo se ajudando, cara, eu acho que é muito verdadeiro. E isso aí vai te levar para muito longe também, não tenho dúvidas também de que a comunidade era quando eu entrei, em pouco tempo também, ela, cara, mudou demais, mudou para melhor. Tipo, eu fico muito feliz, assim, eu, sendo sincero, isso não é jabá nem nada, mas eu não tenho vontade de sair de lá, cara. Tipo, eu não me imagino se o cara falar, cara, eu tenho um curso em tal faculdade, eu falo, obrigado, cara, eu prefiro continuar aqui. Sendo sincero mesmo, assim, porque é aonde eu sei que eu vou conseguir evoluir de verdade e com um plano bem traçado. E é isso, cara. Eu também sinto muita honra aí de ser um dos membros da comunidade aí. Que legal. Pô, prazer enorme ter você lá, Djalma. De verdade, assim. Meu, obrigado pelas palavras. Eu acho que o meu resultado hoje, ele é o resultado de vocês. Eu acho que se eu conseguir fazer vocês cumprirem o objetivo de vocês, pô, o meu também foi cumprido, cara. Então, valeu demais, Djalma. Obrigado pelo papo, viu? A gente Tamo se vê junto. nos estudos. Com Valeu, certeza. Djalma. Grande abraço. Abraço.